Berenice, eu sou autor do Marco Legal da Criptoeconomia no Brasil. Em 2015, eu apresentei um projeto de lei que a gente começou a discutir no parlamento, e esse projeto de lei foi fundamental, essa discussão, para que a gente pudesse difundir com os brasileiros e com a Câmara Federal esse mercado que estava começando e ganhando muito espaço na economia brasileira. A gente conseguiu a aprovação desse projeto de lei, mas nessa discussão a gente se deparou com diversas reclamações de pirâmides financeiras construídas com criptomoeda, lesando a população brasileira. Foi aí que a gente apresentou também uma proposta de pirâmide, de uma CPI para tratar de pirâmide financeira com criptomoedas, para separar o joio do trigo desse mercado. Muito bem. E, bom, notoriamente essa CPI acabou chamando mais atenção ainda, já que nós estamos no cenário ali da Câmara dos Deputados e Congresso, com pelo menos 5 CPIs acontecendo ao mesmo tempo, mas o fato destas celebridades terem sido convocadas, né, colocou então a CPI das pirâmides financeiras em evidência. Nós tivemos nesta semana, por exemplo, a quebra de sigilo de 3 artistas, né, Tata Werneck, o jornalista Marcelo Tais e também o ator Cauã Raymond. De que forma eles estariam envolvidos indiretamente ou até mesmo diretamente dentre esse esquema de pirâmides financeiras que envolve empresas de criptomoedas, não é isso? Ontem a gente, na CPI, teve o depoimento do senhor Patrick Abrão, um influencer digital que tem 3 milhões de pessoas nas suas redes sociais. O contrato com o senhor Patrick Abrão, conforme foi falado por ele, e ele foi ontem ouvido pela comissão na sua oitiva, foi que através das redes sociais dele, ele convidava as pessoas a fazer investimentos em criptomoedas. Cada pessoa que ele levava para esse investimento através das redes sociais dele, que tinha um link, ele tinha um ganho de 10% de quem ele levava. Esse era o modelo de contrato do senhor Patrick Abrão, que ele falou ontem à comissão, e a gente teve a oportunidade de ter sua oitiva ali e pedir os documentos para ser disponibilizado, para ser analisados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós fizemos o mesmo, a convocação para o senhor Cauã Raymond, para a Tata Werneck e para o senhor Marcelo Tais. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de ouvir essas 3 pessoas envolvidas. A gente não sabe qual foi o parâmetro utilizado nos contratos feitos com a empresa e com os artistas. A gente não conseguiu escutar o dono da empresa, da Atlas Quanto, que deu uma volta em milhares de brasileiros. E a gente recorreu para ter o contrato, ter as informações necessárias para entender como foi a participação dessas 3 pessoas com a Atlas Quanto, que envolveu milhares de brasileiros. Tem 200 mil pessoas lesadas por essa empresa, que eles fizeram a propaganda que não tinha autorização da CVM nem do Banco Central. Pois é, deputado. Agora, vale lembrar que a questão das criptomoedas, ela não é ilegal. O problema é quando envolve uma pirâmide financeira, né? Ou seja, algo que não é lícito, uma espécie de ilusão de algo que não vai dar certo. E o fato desses artistas terem feito propaganda, vocês estão querendo investigar justamente, né, a influência de um artista que faz uma propaganda desse nível, né, que traz ali, que promete uma vida melhor para quem está investindo. Seria mais ou menos nessa linha a investigação? Ela tem várias vertentes. A primeira, a gente está investigando qual é a base do contrato, se ela é sócia da empresa ou se ela ganha remuneração por cada cliente que entra através da sua propaganda. A segunda conforme foi a base contratual que foi estabelecida dessa pessoa com a empresa ofertada e como ela recebeu, se era por dinheiro fora, se era em criptomoeda, como foi feito esse pagamento. A terceira, se ela tinha conhecimento que ela estava fazendo uma oferta pública sem ter nenhuma legalidade, porque a CVM não tinha um reconhecimento dessa oferta pública. É a mesma coisa de você, Berenice, montar um banco e falar: Banco da Berenice, vem para cá, coloca o seu dinheiro que eu vou te dar a garantia de rendimento. E contratar um influencer para fazer. Qual o crime que o influencer está cometendo?
quando você vê, nenhum. Mas se todas as pessoas entrarem no seu banco, depositar o dinheiro e você sumir, e as pessoas perguntar, mas era banco? Não, não tinha banco. O Banco Central regulava? Não, não tinha Banco Central. Como é que você pode levar milhares de pessoas a fazer um investimento num castelo de areia? Então, a gente quer aprofundar essa investigação, entender de fato, cada um utilizou de um contrato. Eu não recebi nenhuma documentação dos artistas ali colocado, não foi requerimento também de minha autoria, foi de outro deputado, eu só tenho um papel de presidir a comissão, e ali é deliberado pelo pleno a votação, então foi votado pelos deputados essa convocação, que ela recorreu, essas três personalidades, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu o direito de não participar, que a gente não questiona a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também não mandou nenhuma documentação para que pudesse ser analisado. Todo o procedimento que a comissão adota é baseado no regimento e na Constituição Federal do nosso país. Pois é, e como o senhor bem lembrou, esses três artistas que nós já citamos, a Tata Werneck, o Marcelo Tais e o Cauã Raymond, eles foram beneficiados por essa decisão da Justiça, um habeas corpus, que permitiu que eles não comparecessem aí na comissão, na CPI, para prestar esclarecimentos. Esta não é a primeira vez que a Justiça toma decisões que acabam mudando ali, atrapalhando as investigações, não só nesta CPI, como também em outras. Já o Ronaldinho Gaúcho foi o único que não teve o benefício do habeas corpus, correto? Não, eu vou falar diferente. Só quem teve benefício foi essas três pessoas até agora pela nossa CPI. Eu não faço comentários sobre decisão judicial. A gente entende a independência dos poderes, respeito a decisão judicial e não aqui questiona essa decisão. O que a gente está exercendo é o papel regimental e constitucional, já que não tivemos a oportunidade eles terem a oportunidade de explicar a comissão parlamentar de inquérito, está no regimento a quebra de sigilo bancário para que a gente possa receber as informações junto com o contrato ali também celebrado para que a gente possa esclarecer mais de 200 mil clientes que foram lesados por essa empresa. Eu acho que faz parte do papel da Comissão Parlamentar de Inquérito, respeito a decisão do Supremo, mas acredito que as três personalidades perderam uma grande oportunidade de contribuir, né, no parlamento para esclarecer se tem ou não tem a ver com aquele episódio que elas foram ali, se elas são vítimas ou se elas são culpadas nesse procedimento adotado. Inclusive, a Tata Werneck disse que achou um absurdo ter também a quebra do seu sigilo bancário e que vai recorrer à justiça. Vocês já tiveram alguma notificação em relação a isso, em relação a ela recorrer sobre o direito da quebra do sigilo bancário dela? Acho que pode ser, ela pode recorrer, a legislação brasileira permite isso. Eu não vi em nenhum momento uma fala da Tatá no sentido das 200 mil vítimas de pessoas que foram lesadas, que através da sua propaganda, da sua reputação, entrou na pirâmide financeira e tiveram seus sonhos interrompidos, que tiveram ali o depósito de sair de um trabalho para colocar, para buscar um rendimento, de pessoas que perderam a própria vida. Exatamente, tem casos de pessoas que tiram a própria vida, né? Tiraram a própria vida pela falta de esperança e pela impunidade desse crime que cometeu no Brasil. Eu não vi nenhuma preocupação dessas celebridades com essas pessoas. Então, a celebridade que a gente trata na comissão é o povo brasileiro. Esse sim merece atenção, é para esse que a gente está trabalhando, e a gente não vai aqui fazer nenhuma diferenciação de ninguém, o cargo ou se ela é pessoa pública, porque todos são iguais perante a lei. Então, não tem privilégio a nossa CPI. A gente quer esclarecer, a gente quer aprofundar as investigações, independente de qual cargo, qual posição ocupa na sociedade, mas a nossa celebridade é sim o povo brasileiro. Muito bem. Inclusive, eu quero aproveitar para parabenizá-lo pela sua postura e pela forma como vem conduzindo esta CPI das pirâmides financeiras, viu, deputado? E aproveitar também para convidar quem está aqui participando com a gente para interagir pelo nosso chat. Você pode aproveitar que a gente está aqui com o presidente da CPI das pirâmides financeiras e fazer a sua pergunta diretamente a ele, tá bom? Vamos continuar aqui, então, o nosso bate-papo, porque
Bom, teve esse pedido para que a quebra de sigilo não seja cumprida. Ainda vocês aguardam a decisão da Justiça. Mas caso isso venha a acontecer, né, como o senhor bem disse, decisão da Justiça a gente apenas respeita, não é isso? Decisão da Justiça não se questiona, se cumpre. Não se questiona, é isso mesmo. Bom, vamos lá. E em relação ao Ronaldinho Gaúcho? Tem muita gente usando essa analogia, né, esse trocadilho de que ele está driblando a CPI, até porque ele deveria ter comparecido. Ele foi convocado por 2 vezes nesta semana e na primeira ele disse que não foi notificado. E na segunda, qual foi a desculpa? Eu recebi essa informação ontem pelo depoente lá, que ele não foi notificado. Eu não entendi como ele não foi notificado e entrou com HC no Supremo Tribunal Federal, né? Então, para mim foi uma surpresa ele não ter sido notificado, não ter conhecimento e ter entrado com HC no Supremo Tribunal Federal. A gente entende que ele está sendo assistido pelo advogado, e isso é a nossa Constituição, e que ele está ali fazendo o papel de recorrer, mas já está convocado novamente. A gente já oficializou a Justiça para fazer a condição coercitiva do ex-jogador Ronaldinho na próxima quinta-feira, para ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que parece que ele tem uma viagem marcada para ainda hoje, né? Para esta sexta-feira, não é isso? Como é que ficou a questão dele viajar ou não? A comissão, a CPI, conseguiu barrar, né, por meio da Justiça para que ele não saia do país? A CPI, ela oficializou a Justiça. Cabe agora à Justiça fazer as suas decisões. E como eu coloquei antes, decisão judicial a gente não questiona. O que a gente quer é escutar o Ronaldinho das denúncias já públicas na internet, de vários meios de comunicação, do que aconteceu no episódio da 18K Ronaldinho, que lesou milhares de pessoas. Eu marquei já para a próxima quinta-feira, como presidente da comissão, o depoimento do senhor Ronaldo de Assis. Então, a gente está esperando. Não recebi nenhum comunicado oficial até o momento de viagem do senhor Ronaldo, né? Não recebi nenhuma interferência também até agora. E esperamos, na próxima quinta-feira, poder escutar o senhor Ronaldo de Assis para esclarecer os fatos que foram colocados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O que a gente pretende nessa comissão, Berenice, primeiro é acabar com essas lacunas que tem na legislação brasileira. A gente não pode ter um ambiente de um mercado que já lesou 3 milhões de brasileiros e achar que a gente não tem que fazer nada por isso. A gente tem, nas 10 maiores pirâmides no Brasil, cerca de 100 bilhões de reais movimentados. São sonhos interrompidos, são projetos interrompidos. É a mãe que guardava um dinheiro, investiu, que ia pagar a faculdade do filho, é o cara que queria trocar de carro, é o outro que queria melhorar a sua vida, é o outro que saiu do emprego para cuidar da sua mãe que estava doente. A gente tem cada relato que precisa ter um olhar do parlamento para que a gente possa melhorar esse arcabouço e as pessoas não praticarem golpes em cima de golpes e ficar impunes. Então, a gente trabalha muito para que a gente possa mudar esse ambiente no Brasil, para que a gente possa ajudar essas 3 milhões de pessoas que foram lesadas. Existem recursos já apreendidos pela Polícia Federal em operações anteriores, que estão lá custodiados, que precisam ver como a gente vai trabalhar para que esses recursos possam ser devolvidos às pessoas que investiram, pelo menos os mais vulneráveis nesse investimento. A gente tem falado de muitos brasileiros que estão sofrendo com esse momento e a gente quer dar clareza. Então, acho que escutar pessoas que se envolveram, e eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento se é culpado ou se não é culpado, existe um relator na CPI que vai escrever o relatório final, baseado em fatos, em comprovações, em escutas, para que a gente possa entregar um relatório robusto, mas que o objetivo final é melhorar esse ambiente, dando segurança jurídica e segurança econômica aos brasileiros. E até a partir dessas investigações é possível criar leis, né, justamente para que não aconteça mais situações como essa, né, deputado? Mas ainda falando em relação ao Ronaldinho Gaúcho, parece que o irmão dele compareceu, né, esta semana lá na comissão, isso mesmo? O irmão dele foi ouvido ontem pela comissão.
pôde esclarecer alguns episódios e vai entregar um monte de documentação solicitada de forma verbal na comissão, para que ele possa conduzir a comissão e a gente possa ter clareza do que foi ali feito naquele procedimento que eles, no contrato que eles tiveram com a empresa. Mas ele foi convocado ou ele quis meio que substituir o irmão dele ontem? Ele foi convocado, né? E ele e o irmão tiveram ali já uma decisão judicial do Supremo que teria que comparecer à comissão. Agora, a defesa de Ronaldinho nega qualquer tipo de envolvimento, né? O que chama atenção é que essa empresa leva o nome dele. Então, passou-se a impressão de que poderia ser dele, não é isso? A empresa leva o nome dele. Tem propaganda dele com a camisa da empresa, convidando para entrar no mercado, e a gente não tem a clareza necessária. A informação que a gente recebeu do senhor Roberto de Assis, irmão do Ronaldo, foi que foi usado de forma indevida o nome do Ronaldinho por essa empresa. E a pergunta que ficou para o irmão do Ronaldinho, se foi usado de forma indevida o nome do Ronaldo, se eles processaram essa empresa. Porque se alguém usa o seu nome indevidamente, você abre um processo, uma reclamação, e até agora ele falou que não foi processado, e a gente ficou sem entender, por isso que a gente quer ver os contratos feitos com a empresa, de qual base seria. Perfeitamente. Bom, agora uma pergunta que eu acredito que a nossa audiência, se ninguém nunca caiu num golpe como esse, pelo menos tem um amigo ou um parente que já caiu, né? A empresa Atlas Quantum, por exemplo, que é acusada de aplicar um golpe de 7 bilhões de reais em cerca de 200 mil investidores. Há chances de essas pessoas terem o dinheiro de volta, de serem ressarcidos, presidente? A gente já tem várias pirâmides em andamentos que já foram descobertas e paralisadas. Essas pirâmides têm mais dificuldade. Eu acho que o maior papel da CPI é dar clareza à população brasileira desse mercado para que ele não possa cair num golpe de pirâmide financeira. Acho que esse é o maior papel que a gente desenvolve ali. E a gente está seguindo o rastro do dinheiro. A gente está oficializando os órgãos, a gente está vendo onde está esse dinheiro, procurando. A gente já descobriu que tem algumas operações que dinheiro estão custodiados, tem dinheiro em corretoras, e a gente está aprofundando as investigações para que os clientes, sim, possam ter ali os seus recursos de volta. Perfeito. Bom, a gente lembra ainda que a CPI vai ouvir também os sócios da 123 Milhas, né? E quebrar o sigilo bancário dos administradores por conta da emissão de passagens já compradas. E a suspeita de pirâmide financeira. Inclusive, hoje ainda, presidente, eu conversei com o deputado Duarte Júnior e ele mandou um áudio falando sobre ele está recolhendo assinaturas para que a Câmara dos Deputados também abra uma investigação especificamente contra a 123 Milhas. A nossa produção está separando aqui. Vamos ouvir o que ele disse em relação a essa investigação? Vamos lá. Bom, enquanto a produção coloca o áudio, essa questão da 123 Milhas também é alvo da CPI das pirâmides financeiras. Então, esse processo, como é que está essa questão da 123 Milhas, hein, presidente? Na realidade, já tem uma comissão aberta na Câmara dos Deputados, que é essa CPI. 123 Milhas trata de ativos digitais, que são milhas. É um ativo digital que já está sendo investigado. Então, não tem por que abrir outra comissão na Câmara dos Deputados. Ela já faz parte hoje de uma investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O seu Duarte, o deputado Duarte Júnior, já entrou como titular na comissão para apurar, através da Comissão de Pirâmides Financeiras, o crime da 123 Milhas, o suposto crime da 123 Milhas, aqui falando melhor, para que a gente possa aprofundar as investigações. Perfeitamente. E quais são agora os próximos passos desta CPI? Porque sempre quando é feita a instalação, já estipula um prazo de início e término. Situa a gente, para nós aí, para a gente, esse prazo, quando é que termina e quais são os próximos passos, por gentileza? A CPI está em andamento. Na próxima terça-feira a gente vai ter a oitiva da 123 Milhas na Câmara dos Deputados. Estão convocados
para prestar esclarecimentos. Na próxima quarta-feira, deliberativa e oitiva de outros. Na próxima quinta-feira, oitiva, audiência pública com os órgãos reguladores. E a gente tem um prazo até o final de setembro para fechar a CPI e entregar um relatório. Muito bem, deputado. Quero agradecer demais a sua presença hoje aqui conosco, aqui pelo Fator Político BR. As portas estão sempre abertas para que o senhor possa trazer aí mais novidades em relação a essa investigação. Agradeço aqui o convite e me coloco à disposição aqui como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga pirâmides financeiras com criptomoedas. É isso, deputado Áureo Ribeiro, presidente da CPI das pirâmides financeiras. E olha, quero convidar vocês para amanhã. Tem programa ao vivo, aliás, é isso mesmo, com a Jéssica Seferin, é a estreia de mais um programa aqui no Fator Político BR. Nos siga, compartilhe e não se esqueça de se tornar membro do nosso canal. Fortaleça o jornalismo independente. Está aqui também a nossa chave Pix, que é uma forma de você poder contribuir com os canais de direita, né? A gente sabe que os canais de direita vêm sofrendo censura, desmonetização, entre tantas outras formas que vêm tentando cercear a palavra, principalmente dos jornalistas independentes. A gente conta sempre com vocês. Um bom final de semana, boa sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.